Bom dia a todas e todos, bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro da nossa 11ª semana acadêmica de educação da Faculdade Unilê. Ontem à noite nós tivemos a conferência de abertura com a professora Solange e hoje temos então, né, a nossa primeira palestra com a professora Fernanda Guimarães Correia, que é coordenadora do nosso curso de História, e já estou vendo aí alguns alunos de História, né? A professora Fernanda Guimarães tem uma grande experiência na educação básica, no ensino superior, então eu gosto muito de ouvi-la, porque tudo que ela fala, né, tem um embasamento teórico, tem a sua experiência também aqui conosco, então é muito importante, né, ouvir o que a professora tem a dizer. E a palestra de hoje, deixa eu abrir que são várias telas abertas, né? A professora Fernanda vai falar sobre uma água é possível, um olhar para as práticas pedagógicas e relações humanas. Mas antes de eu passar a palavra para a professora, quero chamar a atenção de vocês para as nossas certificações, né? Os nossos alunos mais antigos vão perceber que houve uma mudança na nossa certificação das palestras, né? Nos certificados de participação. Vocês vão continuar assinando uma lista de presença a cada evento, né? Que vai ser disponibilizada quando estiver faltando alguns minutos para terminar a palestra, mas vocês não vão mais receber o certificado automaticamente, né? Como vocês recebiam a cada palestra, vocês recebiam um certificado. Agora vocês vão receber o seu certificado até 15 dias úteis após, né, a sexta-feira, que é o último dia dessa semana acadêmica. Ter no e-mail de vocês um link para gerar o seu certificado com a carga horária total da sua participação. Você participou em um evento, uma palestra apenas, seu certificado vai ter 2 horas. Você participou de 6 horas. Você participou de todos, vai ter a carga horária total de 10 horas de participação na semana acadêmica de educação, né? Então, não precisem abrir ocorrência, não precisa ficar falando, não chegou meu certificado, perdi o link, né? O link vai, né, vai ser disponibilizado aqui, podem depois perguntar aos professores, coordenadores, mas fiquem, né, tranquilos e tranquilas, é só assinar a lista de presença. E aí, 15 dias depois, dias úteis, ok? Né? Então, sábado, domingo e feriado são descontados, vocês vão receber o link para o certificado, tá? Então, todo mundo vai receber esse link, fiquem tranquilas e tranquilos. Professora Fernanda, a palavra está com você. Eu vou desligar meu áudio, vou desligar minha câmera, estou por aqui, estou no chat do YouTube, qualquer coisa me chamar, eu apareço de novo. Obrigada, Úrsula. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Eu sou a Fernanda Correia, né? A Úrsula já acabou de me apresentar, a nova coordenadora do curso de História. E eu vou fazer uma palestra, na verdade não é bem uma palestra, é uma conversa com vocês sobre escola sustentável. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pequena audiodescrição para tornar esse momento mais acessível, né? Eu tenho cabelos escuros, olhos claros, uso óculos, o tom da minha pele é branca e eu estou vestindo uma blusa preta, uma blusa de meia manga preta. O ambiente que eu estou é a minha própria casa e atrás de mim tem uma parede bem clara, uma parede branquinha. É uma conversa, como eu acabei de colocar aqui inicialmente, e vocês podem ir contribuindo, vocês podem perguntar, vocês podem interagir pelo chat, que a qualquer momento a Úrsula pode compartilhar, me interromper se for necessário, e a gente vai trocando e a gente vai conversando aqui. Eu prometo não me estender muito, para que a gente tenha bastante tempo para conversar um pouquinho mais para o final. Eu vou iniciar agora, compartilhando aqui com vocês um slide que eu preparei.
Só um minutinho que eu já vou compartilhar. Úrsula, você pode confirmar se já está visível? Está visível, sim. Já. Então, ótimo, obrigada. O tema da nossa conversa de hoje é: uma escola sustentável é possível? Um olhar para as práticas pedagógicas e para as relações humanas dentro da escola, mas não só restrita à escola, dentro do ambiente escolar, formal ou não formal. Então, para essa nossa conversa, eu pensei em dois grandes eixos, em dois grandes pontos. Vamos primeiro conversar um pouquinho sobre o que seria essa escola sustentável, né? O que a gente entende por sustentabilidade, o que seria essa primeira discussão histórica sobre o debate da sustentabilidade do meio ambiente. Então, a gente pensando em marcos históricos significativos, e aí já trazendo para a minha própria área, né, a gente não pode deixar... Eu já troquei de slide, Úrsula, está visível o segundo slide? Sim, está tudo tranquilo, vai lá. Tá, qualquer coisa, então, eu vou falando e você vai me sinalizando caso não mude. Pode ser? Pode ser. Então, perfeito. A gente não pode deixar de passar pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que ela aconteceu em 1972, lá em Estocolmo, porque essa conferência ela foi fundamental, porque foi o primeiro grande encontro das lideranças mundiais para discutir os temas ligados ao meio ambiente. E aí, quando eu falo sobre temas ligados ao meio ambiente, eu já coloquei nesse quadrinho aqui embaixo, que tem aspectos físicos, químicos, biológicos e aspectos sociais, aspectos humanos. Então, já traz, nesse momento, um entendimento de meio ambiente para além da simples paisagem, para além do que está visível das construções ou da natureza, da paisagem humana ou da paisagem apenas do meio ambiente, né? Apenas natural. A gente já introduz nessa conferência a noção de um meio ambiente bem mais amplo, aonde a característica humana e a característica social passa a ter um peso importante. Essa dimensão humana, ela dali para frente, ela vai aparecer constantemente e cada vez mais em cada um desses momentos. Aqui no Brasil, na Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que também é chamada de Rio 92, né? Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar desse momento. A Rio 92 ela foi muito significativa. Ela, na verdade, ela vai acontecer em dois espaços da cidade do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, a cúpula, né, as grandes lideranças, foram mais de 190 países participantes. Então, a cúpula se reuniu, a cúpula política, né, se reuniu no Rio Centro, que fica na zona oeste da cidade, e lá eles pensavam e debatiam em como reduzir a degradação ambiental. Então, o que poderia ser feito politicamente, economicamente falando, para você continuar estimulando o consumo, mas sem que o meio ambiente fosse tão degradado como vinha sendo até então. Já se começava a discutir políticas de crescimento econômico atrelado a um crescimento social, a um desenvolvimento social, a um consumo mais consciente. Então, enquanto no Rio Centro, né, na zona oeste da cidade, as principais lideranças mundiais discutiam programas, políticas nesse sentido, né, no sentido de reduzir a degradação ambiental, no Aterro do Flamengo, que é a zona sul do Rio de Janeiro também, da mesma cidade, foi organizada uma convenção ligada a Rio 92, claro, mas especificamente voltada e organizada pelas ONGs
onde essas organizações não governamentais, elas se reuniram num fórum global, onde elas formularam uma declaração chamada Declaração da Terra. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar nessa Declaração da Terra. E essa declaração, ela aprova princípios éticos para a construção de uma sociedade justa e sustentável. Quais seriam esses princípios éticos? Então, além do olhar humano, agora a gente já está dando um passo além, a gente já está aprofundando um pouco mais a discussão, trazendo para uma esfera da ética, de comportamentos de países, de nações, comportamentos de comunidades, de grupos e comportamentos individuais. A gente começa a introduzir temas ligados a uma cidadania mais sustentável, né? De que maneira os nossos comportamentos éticos, os nossos comportamentos morais podem criar um mundo mais sustentável, um consumo mais sustentável, um meio ambiente mais sustentável. Bom, e aí que princípios eram esses lá da Declaração da Terra? Vou listá-los aqui. Respeito à comunidade de vida, a integridade ecológica, justiça social e econômica, e a democracia, a não violência e a paz. Então, olha, quantos aspectos já estão introduzidos nessa discussão da sustentabilidade. É claro que o meio ambiente é o que a gente está vendo, é o que aonde puxa a discussão, é onde a gente inicia o debate, mas a gente não pode restringir o debate sobre sustentabilidade apenas aos aspectos físicos, aos aspectos biológicos, né? No sentido da física, da química, da mata, das águas, dos oceanos, dos rios. É uma questão que ultrapassa e que chega a atingir a todos nós enquanto indivíduos dentro dessa sociedade. E claro que toda essa discussão vai se transbordando para a construção de uma escola sustentável, que é o que a gente vai começar a nossa conversa daqui para frente, o que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Então, dentro dessa conferência, né, da Rio 22, foi pensada a Agenda 21, que defendia um desenvolvimento ambiental racional. Então, o que é isso? Não é criticar o crescimento econômico, não é criticar o consumo, mas é a gente racionalizar, a gente tentar, de alguma forma. E aí a gente está falando dentro de um debate que está sendo colocado numa estrutura capitalista, né? É um debate liberal que a gente está discutindo aqui. Como a gente atrelar um desenvolvimento econômico a um meio ambiente mais equilibrado. Então, como crescer economicamente sem degradar o meio ambiente? Como ter um crescimento econômico sendo menos consumista? E aí, por que eu chamei a atenção de que estamos dentro de um debate liberal, dentro do debate capitalista? Porque é difícil, a gente sabe, eu comecei lá na década de 70, andei 20 anos para 92, vou chegar já nos dias atuais, e o debate vai se aprofundando teoricamente, mas o que a gente vê na prática já são alguns avanços, muitos avanços significativos, mas a gente ainda vê um meio ambiente sendo bastante degradado. As queimadas pelo mundo afora, aqui no Brasil, infelizmente, mas pelo mundo afora, a gente vê as relações humanas sendo, muitas vezes, deixadas em segundo plano, né? Tudo isso que faz parte desse emaranhado da sustentabilidade, porque o tema não é tão simples, o tema não é tão fácil de ser, não basta só boa vontade. A gente está mexendo com uma estrutura que faz parte de uma sociedade capitalista. Então, até que ponto é interessante a gente reduzir o consumo e pensar no meio ambiente?
Então, assim, esse paradigma, ele tem que ser levado, tem que ser debatido, ele tem que ser levado em consideração. Senão a gente fica naquele discurso poliana, né? Ah, vamos proteger as florestas, é importante preservar o verde. É lógico que sim. Agora, a gente não pode separar de um debate político-econômico que está defendendo um consumo mais consciente e que existem empresas, existem grupos que fazem um lobby muito forte contrários a esse movimento. É claro, isso eu estou falando ali na década de 70, na década de 90. Hoje em dia, a economia verde, outras estratégias já foram utilizadas, então já tem um próprio grupo da burguesia, de grandes empresários que já estão atentos a essa questão. Né? Mas é toda uma construção histórica, uma construção social que vem sendo discutida e que vem sendo aprofundada até que a gente chega no Pacto Global, e aí eu estou falando já da Agenda 2030, que é um debate mais contemporâneo, que a Cúpula das Nações Unidas, em 2015, traça os 17 ODS. O que são esses ODS? Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E aí são 17 estratégias, né? São 17 objetivos interconectados em escala mundial, que tem o foco no crescimento sustentável, buscando reduzir a desigualdade social. Então, já se percebe que uma economia sustentável, um meio ambiente sustentável, uma produção sustentável não vai ser alcançada, assim, não se dá sem a redução das desigualdades sociais e sem a ampliação ao acesso da comunidade aos direitos básicos. E esses direitos básicos estão consolidados, assim como os 17 ODS, que aqui na Unilei a gente discute em pedagogia, em história, em letras, em vários cursos, em diversas disciplinas, eles estão consolidados na Agenda 2030. Então, eu fiz um breve histórico, assim, um breve apanhado, para que a gente possa ter uma noção geral de o que nós estamos falando quando nós estamos pensando sobre uma escola sustentável. Então, quando a gente pensa sobre sustentabilidade hoje em dia, sobre o que a gente está falando? A gente está falando de um apanhado de leituras e de referências e de documentos e de legislações e de marcos importantes que vêm sendo construídos há bastante tempo. Marcos esses que já ultrapassaram o olhar da sustentabilidade apenas a partir dos componentes físicos, químicos e biológicos, mas que já trouxeram a dimensão humana, a dimensão social, a necessidade de resguardar e de direcionar o consumo consciente, os direitos de cidadania e de abrir para que abrir essa discussão mesmo, para a inclusão dessa população mais carente numa sociedade mais justa e mais igualitária. Vou mudar agora para o segundo slide. Caso não tenha mudado, Úrsula, por favor, você me sinaliza. Esse segundo slide, ele aprofunda um pouquinho mais essa discussão ainda sobre a sustentabilidade, mas trazendo questões marcos mais importantes aqui no Brasil. O primeiro deles é a Lei 9795. Essa lei cria a Política Nacional de Educação Ambiental. O que foi, né? O que vem sendo essa política de educação ambiental? Ela visa universalizar a educação ambiental em todos os níveis e modalidades do ensino. Então, presencial, à distância, na educação infantil, até a educação de jovens e adultos. Então, a educação ambiental, ela deve estar presente a discussão de forma atrelada aos diversos conteúdos, de forma transdisciplinar, desde a educação infantil até a nível a todos os níveis, mas até a educação de jovens e adultos,
na graduação, na pós-graduação, ela deve estar atrelada, ela deve estar sendo debatida em todos os espaços e de todas as formas possíveis. E aqui eu acredito que eu nem preciso dizer que não deve estar restrita às aulas de ciências, por exemplo, às aulas de biologia, mas elas devem estar intercaladas e devem estar interconectadas a todos os conhecimentos que estão sendo transmitidos nas escolas. Outro ponto importante é o Programa Nacional de Escolas Sustentáveis. Ele é mais recente, ele é de 2013 e teve como foco melhorar a qualidade de ensino e promover a sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares. Esse programa é um programa que teve um destaque importante, embora não tanto quanto se esperava. E ainda falando um pouquinho aqui sobre o Brasil, eu queria falar um pouco sobre o Manifesto pela Vida. Esse manifesto, ele está ligado, ele está dentro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e eu trouxe aqui um pequeno trechinho, que eu até já deixei sinalizado em azul algumas palavras importantes, mas que eu gostaria de ler rapidamente com vocês. Eu acho que ele sintetiza bem tudo que eu venho falando até esse momento. Vamos juntos. Então, a educação para a sustentabilidade deve ser entendida nesse contexto como uma pedagogia baseada no diálogo de saberes. Então, o que é uma pedagogia baseada no diálogo dos saberes? Que as disciplinas não vão estar isoladas, que é justamente aquilo que a Lei 9795, que eu falei há pouco, ali no início desse mesmo slide, já preconizava. Então, uma abordagem articulada entre as várias áreas do conhecimento. Continuando o texto. Então, diálogo de saberes e orientada para a construção de uma racionalidade ambiental. O que seria essa racionalidade ambiental? Também já tinha tocado no primeiro slide. Essa racionalidade, ela defende a utilização dos recursos naturais disponíveis de uma forma racional, aonde o crescimento econômico ele não é o único fim. Então, é você utilizar os recursos da natureza disponíveis de uma forma racional, né? Não visando apenas o lucro ou o crescimento econômico, mas você ter uma racionalidade nessa utilização. Então, essa pedagogia incorpora uma visão holística. E aí eu toco num ponto que é fundamental nessa nossa conversa de agora. O que seria essa visão holística? É uma visão integral, é uma visão que vai trazer os aspectos físicos, químicos, geográficos, biológicos e sociais. Enfim, essa visão holística traz o aspecto humano a essa discussão sobre sustentabilidade. É como o homem se relaciona com esse meio ambiente. Nós não estamos preservando e nós não estamos discutindo só apenas como usar o meio ambiente, mas como nós nos relacionamos com esse homem, com esse meio ambiente, desculpa, né? Como o homem se relaciona de uma maneira mais integral com o planeta que a gente vive. Então, quando a gente tem essa discussão, a gente amplia para aquela visão do cidadão planetário, a gente amplia a percepção da educação pautada já nas demandas para a educação, os novos pilares para o século XXI. Então, a gente está pensando esse cidadão, esse ser humano, interligado ao ambiente que ele vive. Então, essa discussão sobre a sustentabilidade, ela é, sim, uma discussão holística integral. Então, essa pedagogia incorpora uma visão holística do mundo e um pensamento da complexidade, mas vai mais além, ao fundar-se numa ética e numa ontologia da alteridade. Vamos com calma. O que é ontologia? A ontologia, ela estuda, é um ramo da filosofia, né, mas que ela estuda a natureza do ser e da realidade que existe
daquilo que nós estamos vendo, daquilo que é palpável. A alteridade, ela reconhece a individualidade, ela reconhece o indivíduo. E se ela reconhece o indivíduo, ela reconhece as diferenças que existem entre todos nós, as multiplicidades. Olha, nós voltando à discussão sobre a visão holística. Somos muitos, mas somos individuais também, somos seres individuais. Eu também queria trazer, dentro dessa discussão sobre a alteridade, a questão do exercício da empatia, da tolerância, do respeito ao diferente. Toda essa discussão está dentro de uma discussão sobre sustentabilidade. Porque aí eu volto, né, ao que eu tenho frisado aqui. Discutir sustentabilidade não é discutir apenas o meio ambiente. É o ser humano se relacionando com esse meio ambiente, com outro ser humano e consigo mesmo. É a visão holística que está sendo colocada aqui. É essa questão da autoridade. É você se reconhecer como parte do grupo, como pertencente a esse grupo, mas que existem diferenças e que existem outros grupos, que existem outras maneiras de viver, outras maneiras de conviver, de se relacionar, e você respeitar essas maneiras diversas da sua e você viver e conviver consigo, com os outros e com o ambiente que a gente vive de uma forma sustentável, uma forma respeitosa, uma forma cidadã, uma forma justa e igualitária. Dessa forma, a gente consegue abrir novas possibilidades e possibilidades diversas de existência. Então, a minha forma de existência não é melhor do que a de outro povo, de outra cultura, de outro indivíduo, e principalmente não invalida a forma de existência do outro. Então, pensar num mundo e, consequentemente, né, numa escola sustentável, é você prestar atenção, é estar atento a esse olhar empático com o outro. Então, voltando aqui para o texto, mas vai mais além. Ao fundar-se numa ética e numa ontologia da alteridade, de que o mundo fechado em inter-relações sistêmicas do mundo objetivo, do mundo dado, abre-se para o infinito do mundo do possível e da criação do que ainda não é. Então, assim, além do mundo real, ainda existe toda a criatividade e tudo que pode ser criado daqui para frente, tudo aquilo que ainda não é, tudo aquilo que ainda não existe. É a educação para a construção de um futuro sustentável, equitativo, justo e diverso. É uma educação, olha o que a gente vem discutindo tanto aqui, para a participação, a autodeterminação e a transformação. E não são esses justamente os pilares para a educação do século XXI? E não é isso que a gente pensa de uma forma mais contemporânea para a escola, para a pedagogia e para mais do que para a pedagogia, para a educação de uma forma geral, nos ambientes escolares e nos ambientes não escolares? Não é essa a educação transformadora que a gente pensa? Então, assim, a questão, isso eu queria deixar marcado, assim, sublinhado. A discussão sobre a sustentabilidade, ela vai, sim, muito além do olhar para fora, do olhar para a floresta, do olhar para as águas, do olhar para o meio ambiente. Ela vai também, né, para um olhar interno, para um olhar lateral de quem está com a gente, das pessoas que convivem com a gente, do mundo que a gente está construindo. E essas relações todas, elas só fazem sentido se elas tiverem esses propósitos que já estão em muitas dessas políticas sobre sustentabilidade, sobre o papel da educação, e que a gente já vem colocando no ambiente universitário em momentos ricos de troca, de aprendizagem,
como essa semana que a gente está tendo aqui agora e que a gente abre constantemente esses espaços aqui na Unileia e em outros locais também, mas é a gente repensar o nosso papel no mundo. Nós estamos vivendo de formas sustentáveis? A gente não vai criar só uma escola sustentável. Uma escola, vou falar uma frase aqui, mas assim, uma escola sustentável ela não se sustenta sozinha. Uma escola, para ela ser sustentável, ela precisa de pessoas, de uma rede e de um espaço onde essa discussão esteja dada, ela esteja colocada. Voltando ali para terminar o texto, bom, ela precisa, na verdade, de uma educação que permita recuperar o valor da sensibilidade na complexidade. Então, é o indivíduo no todo, é a individualidade no todo, do local perante o global, do diverso perante o único, do singular perante o universal. Então, é essa escola sustentável que a gente tem buscado, é essa escola sustentável que respeita essas diferenças que a gente tem valorizado e que é importante a gente entender que para a gente alcançá-la, nós precisamos mudar também e olhar também para outros aspectos. Vou mudar a tela aqui para a gente pensar um pouquinho agora no terceiro slide. E aí, já chegando na segunda parte da nossa conversa aqui, para eu não me estender muito, para a gente também ter tempo de trocar um pouco, de conversar mais para o final, sobre as práticas pedagógicas e as relações humanas, que eu acredito que, nesse momento que eu cheguei até a me emocionar lendo esse trecho para vocês, já tenha ficado mais claro, né? Como que as práticas pedagógicas e as relações humanas são importantes para a gente pensar uma escola sustentável, mas uma sociedade sustentável, né? Um mundo mais sustentável, para o debate sobre a sustentabilidade, que ele não está isolado, né? Ele está dentro, ele está em todos os momentos, ele está permeando toda a nossa vida em sociedade. Então, a sustentabilidade, esses autores trazem que ela se apoia em 5 características básicas. Olha lá como, novamente, a gente vai voltar a todos esses temas que a gente veio falando nos marcos legais. A interdependência, né? Um dependendo do outro, é o local, é o global, é o indivíduo e é o coletivo. A reciclagem, reutilizar, reduzir o consumo consciente. Parcerias, ninguém faz nada sozinho. É a troca, são redes de apoio. A gente precisa olhar o outro, qual é a demanda do outro, de que maneira a gente pode contribuir, o que o outro está fazendo, de que maneira a gente pode agregar. A flexibilidade, e essa palavra é muito importante, né? É a flexibilidade de estarmos abertos a mudanças. Isso faz parte dessa nova cidadania, né? Do que se pensa para o século XXI. É a flexibilidade e a diversidade. A gente não precisa ser igual, a gente pode ser diferente, a gente pode construir de forma criativa diferentes soluções, diferentes percursos nesse sentido, para que a gente possa alcançar a sustentabilidade. Então, assim, a meu ver, a sustentabilidade ela está muito ligada a uma mudança de comportamento. A forma como a gente está se colocando no mundo, de se relacionar com o próximo, de se relacionar consigo mesmo, ao autoconhecimento, esse olhar empático, esse olhar diverso, a riqueza que existe nessa diversidade, nessa multiplicidade, nessa visão holística da sustentabilidade, né? Dessa visão integral do ser humano consigo, com o outro e com o planeta onde ele vive. Então, acredito que eu botei aqui 5 itens, 5 frases, mas eu acredito que já deve estar claro a essa altura para todo mundo.
que a discussão da sustentabilidade ela é inseparável de questões sociais, éticas, estéticas e políticas. E, claro, questões ambientais e questões econômicas que eu falei tanto no início, né? A questão do capitalismo, a questão do meio ambiente em si, né? Da preservação da quantidade de lixo que a gente produz, mas de questões políticas, estéticas, éticas, questões humanas. A sustentabilidade está colocada como uma questão humana, dos seres humanos que estão inseridos nesse mundo. Então, para a gente pensar maneiras de utilizar os recursos naturais disponíveis de uma forma mais equilibrada, a gente tem que olhar para esses seres humanos. Então, a educação ambiental vem se tornando um canal de consciência e de cidadania. E esse ponto é um ponto muito importante, né? A educação ambiental não é algo só que se ensina ou que um grupo tem, mas faz parte de um processo de tomada de consciência. É importante que a gente não simplesmente fale sobre a sustentabilidade, mas que a gente adquira hábitos sustentáveis para a nossa vida como um todo. E da cidadania, claro, da nossa relação conosco e da nossa relação com o outro. Então, o mundo que a gente quer construir, se a gente parte do princípio, né, de que não estamos satisfeitos, pelo menos integralmente, com a sociedade que a gente vive, a gente precisa mudar, a gente precisa elevar e despertar novas consciências dentro da questão, dentro de várias questões, mas agora estamos discutindo a sustentabilidade. A gente precisa olhar para isso de uma maneira clara e não pontual. Não é só o óleo que eu não posso jogar na pia, por exemplo. Não é só o lixo que eu não posso jogar no chão. Não é só ir à praia e recolher o meu lixo. É uma consciência em todos os sentidos, é um cuidado, e essa palavra é muito importante, né? Um cuidado com o meio ambiente, com o próximo e conosco. Então, essa discussão da sustentabilidade, ela ultrapassa a estrutura física e ela abrange a criação de redes de afeto. O que são essas redes de afeto? As redes de afeto, ela parte desse despertar mesmo de consciência, dessa noção de uma cidadania planetária, de reconhecimento e de empatia com a diferença e com o outro, né? Com o olhar e com a maneira de existência e a forma de se relacionar com o mundo do outro. Então, a sustentabilidade, ela não é imposta na escola, em nenhum outro lugar, em nenhum outro ambiente. Ela é construída a partir de um desejo coletivo. Ela não vem de cima para baixo. É claro que a gente pode promover o debate, a gente pode conversar, a gente pode estimular, mas é preciso que as pessoas tenham esse clique, essa consciência precisa estar desperta, esse desejo coletivo, ele precisa ser o motor dessa discussão. Principalmente por essa última frase, a educação como um movimento constante, não é fazer uma vez, é uma prática, é você fazer porque é certo, é você fazer porque você tem noção, você tem consciência do que você está fazendo. É você estar atento num primeiro momento, talvez de uma forma mais raciocinada, de uma forma mais pensada, de uma forma mais alerta, mas a prática vai levar a uma forma mais natural. Nos próximos slides, e são só 2 slides mais de fotos, eu fiz uma pequena busca, uma rápida busca no Google. Vou passar aqui para o 4º slide, Úrsula, se por acaso não foi ainda o slide das primeiras imagens, você me fala. Eu fiz uma pequena busca no Google, que todos nós podemos fazer, sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, e eu peguei aqui um apanhado de 5 imagens que não essas imagens especificamente, mas 5 imagens que representam os temas que mais aparecem
quando a gente está discutindo, agora especificamente, a sustentabilidade dentro da escola. E aí, o que aparece muito? Exemplos das lixeiras coloridas, de reciclagem, da reutilização, do plástico, separação, né? Do plástico, do vidro, do papel, do que é de metal. E aí eu vou fazer só um pequeno parênteses, assim. O simples fato da lixeira estar instalada num ambiente, seja uma escola, um condomínio, uma empresa, vai garantir que as pessoas coloquem na lixeira correta? Muitas vezes eu vejo isso, a lixeira está lá papel e está cheio de refrigerante, tem até pilha, porque existe uma lixeira específica para pilhas, né, e baterias, mas está ali tudo misturado. Mas é ainda uma prática muito constante, né? Você se preocupa com um aspecto físico. Não, mas eu botei, nós somos sustentáveis sim, porque eu instalei as lixeiras. Mas isso é muito pouco, é só um primeiro passo. Utilização de muitos materiais reciclados na educação infantil. Então, a gente vê muito, né? Essa época do ano, né? Que é geralmente a época das feiras culturais, das mostras de conhecimento, apresentação de trabalhos de final de ano. Então, sempre utilização de muitos materiais reciclados. E um excelente exemplo das aulas fora da sala de aula, né? Visitas de campus, são passeios, alunos colocando a mão na terra, resgatando esse sentido, plantando, muitas vezes construindo hortas coletivas que a própria escola, a própria empresa utiliza os alimentos que são produzidos ali. Então, esse universo está muito visível ali no Google, mas não só no Google, a gente já vê quem frequenta escolas ou quem está mais atento a essa discussão, a gente já vê, é muito frequente a reutilização de materiais e buscar proporcionar aos alunos essas vivências, né? Quando a gente está falando sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Mas eu queria passar aqui o último slide e fechar a nossa discussão para uma busca que eu tive que me dedicar um pouco mais ali no Google, sabe? Não foi tão imediata. Foi uma busca para essas relações humanas que eu trouxe aqui na nossa discussão sobre a sustentabilidade, sabe? Não é tão comum assim, por exemplo, a gente vê, como nessa primeira foto ali, espaços de diálogo, de conversa entre os professores, de planejamento, de construção, de abertura a uma gestão mais democrática, mais dialógica com a comunidade, com a participação, como na segunda imagem, da comunidade escolar, nas reuniões, no dia a dia, na construção da política daquela escola, a capacitação e a formação dos professores, como na última imagem, onde tem ali uma atividade sendo desenvolvida. Eu coloquei aqui no meio, aqui menor, a imagem de uma rede de caronas, um aplicativo de caronas que foi criado por pais da própria escola. Então, para reduzir o consumo de automóveis e criar olha a rede de apoio aí de novo, né? Uma rede de afeto. Então, se hoje talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade de levar ou de buscar o meu filho, dentro dos outros responsáveis daquela mesma escola, eu tenho ali uma rede de apoio, uma rede de afeto. Isso transforma a nossa prática escolar. Isso transforma a escola. Isso sim é também uma escola mais sustentável. Então, a escola sustentável, e aí já para concluir, não tem só as lixeiras, sabe? Ela tem um olhar holístico, um olhar mais integral, um olhar mais humano, que é discutido e que é construído coletivamente, com a participação da equipe, com a participação dos alunos, com a participação da comunidade, com
pensamentos de formas criativas, como um aplicativo, por exemplo, de você resolver questões que são pertinentes àquele grupo de pessoas. Então, quando a gente volta para o tema da palestra, né, uma escola sustentável é possível? Sim. A resposta é certamente sim. É possível, é claro que é possível. Mas o que eu busquei aqui, de uma forma rápida, né? A gente tem pouco tempo aqui, mas que eu busquei apresentar, a gente pode aprofundar essa discussão em outros momentos, é o que seria essa escola sustentável, né? O que pode ser feito, o que está a nosso alcance? Claro, de novo, é o local e é o mundial, né? A grande escala e a pequena escala. O que na pequena escala é possível a gente fazer nos ambientes que a gente já frequenta, onde a gente já está? Que eu vou concluir já interrompendo aqui o compartilhamento. O que pode ser feito, né, nos ambientes que nós estamos para construir relações mais sustentáveis, ambientes mais sustentáveis, e assim mesmo, formiguinha, 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 a gente constrói uma sociedade mais sustentável, porque, é claro, em nenhum momento eu aqui quis dizer que as lideranças, inclusive eu comecei a fala mostrando os avanços que já estão sendo feitos pelas grandes lideranças dos países, né? pelos governantes dos países. Em nenhum momento eu estou reduzindo ou isentando o Estado e os atores políticos do papel que eles têm nesse debate. O que eu estou trazendo aqui é que nós também temos um papel muito significativo e muito importante para que essa sustentabilidade se sustente, né? Assim, como que a gente se sustenta de uma forma mais equilibrada nesses ambientes e nesse novo mundo que a gente gostaria tanto que não demorasse a chegar. Eu agradeço a participação e a escuta de vocês, quem esteve aqui até agora. Se Úrsula, se tiver algum comentário ou alguma pergunta, por favor, compartilha, que a gente vai conversando aqui nesses 10 minutinhos que ainda faltam. Oi, Fernanda. Temos sim. Primeiro, né, agradecer a sua apresentação, sua conversa. Temos aqui, né, várias pessoas parabenizando. Eu queria fazer um comentário rapidinho a partir daquela sua tela sobre as atividades, né, atividades sobre reciclagem nas escolas, né, atividades de sustentabilidade, fez uma rápida busca no Google. Eu trabalhei muitos anos, né, com a escola da educação básica, trabalhei com educação infantil, e aí justamente era isso, né, vinha essa questão da sustentabilidade, vamos fazer trabalhos reciclados. E aí as pessoas também confundem um pouquinho. Você pegar uma garrafa PET e transformar numa bolsinha não é reciclagem, é reutilização, né? Que a reciclagem é você pegar aquela garrafa PET, aquele monte de PET, transformar em matéria-prima e fazer uma camisa de PET, por exemplo, camiseta, né? Uma malha a partir daí. Aquilo isso é reciclagem. E eu via que, às vezes, depois de toda essa feira de reciclagem, todas as aspas, tudo ia para o lixo. Então, a gente aumentou o lixo, né? Eu acho que você chamou a atenção para isso, é importante. A gente até repensar um pouco essas práticas, sair desse comum e compreender melhor, e você traz esses apontamentos. E aí, a partir dessa minha fala, né, sobre feiras escolares, né, eu vou trazer aqui que a gente já tem até um comentário sobre isso. O professor Fábio, que está aqui super animado, né, ele traz justamente essa provocação, né, para a gente pensar aqui. Ele diz que essa discussão apenas nesses momentos de feiras de ciência e mostras pedagógicas não é suficiente, né? Mas como é que a gente poderia trabalhar essas questões de uma maneira multidisciplinar,
né, ao longo do ano. Então, assim, que você desse alguns outros exemplos além do que você já deu. Abriu o microfone. Agora tá me ouvindo? Tá abrindo e fechou. Enfim, e ele estava fechando sozinho. Então, isso é muito comum na educação básica. E aí eu estou falando tanto de escolas públicas como de escolas particulares. Né? Essas feiras, essas mostras, normalmente elas acontecem nessa época mais assim para o finalzinho do ano, e é aquela produção enlouquecida, e muitas vezes a escola compra o material para a gente produzir, né, para os professores produzirem. E aí, o que acontece? Você produz um monte de coisas, quer dizer, você não está o reutilizando, você não está reciclando, você comprou material para isso, ou seja, você consumiu o material com esse fim, e no final, muitas vezes, no próprio dia da feira mesmo, você junta tudo, faz aquele bolo e vai tudo para o lixo. Então, você nem tem a preocupação de reutilizar o que foi produzido para a feira. Então, quais são as possibilidades? Essa amostra, esse momento, eu acredito ser um momento importante, porque é um momento que você está apresentando os trabalhos que foram produzidos ao longo do ano, é um momento de culminância, ok, é um momento importante. Mas existem outras alternativas. Nem sempre você consegue, você precisa mostrar o momento construindo um painel. Vamos voltar para a criatividade. A gente pode utilizar outras formas, e aí formas que vão sendo construídas, isso é o mais importante, assim, que vão sendo construídas ao longo do ano. Não em um mês, compro um monte de cartolina, ou pego um monte de papelão, faz um monte de plástico, de saco que você trouxe em casa. E às vezes eu vejo que as pessoas compram um refrigerante que talvez nem fossem comprar, para ter a PET, para levar a PET, para transformar a PET na bolsa. Mas você nem ia usar aquela, você nem ia beber aquele refrigerante. Então você fica num ciclo, né? Porque você acabou estimulando o consumo, em vez do meio ambiente sustentável. Então, assim, a minha sugestão, e o que a gente pode discutir aqui também, é repensar essa necessidade, essa estratégia dessas mostras e dessas feiras acontecerem muitas vezes assim. Então, por que nós não vamos, desde o início do ano, ou desde sempre, utilizando aquilo que já utilizamos mesmo? Não comprar para montar a feira, né? Porque muitas vezes acaba caindo no nosso colo um projeto que a gente precisa fazer em pouquíssimo tempo. Então, se o tema já está sendo trabalhado desde o início do ano, se a gente pode construir e ressignificar, a gente pode pegar aquela PET, por exemplo, e construir uma cadeira, construir uma bolsa que vá ser incorporada ao ambiente da escola, e aí ela vai ter uma utilidade, a estrutura da escola. A gente pode, por exemplo, estou dando exemplo da garrafa PET porque foi o que você falou, mas a gente pode fazer da PET, por exemplo, eu já fiz isso com os alunos, tipo um vasinho, você abre ela no meio e você vai fazendo, monta um arame e você vai fazendo horta ali, você vai cultivando e você mantém na escola. Então, fazer a feira para mostrar para os pais e terminar no dia seguinte, a gente não consegue reduzir esse lixo. Então, a ideia é que a gente faça essa culminância desses trabalhos, mas de uma maneira que você esteja construindo, não apenas mostrando, mas você esteja construindo de uma forma criativa, de uma forma sustentável, novos objetos, reutilizando objetos que vocês vão poder usar, claro, na escola ou em casa, porque aí você não joga no lixo. Você compra o refrigerante para usar a PET para jogar ela no lixo no dia seguinte. Você não precisava, era melhor a escola ter incentivado a não beber o refrigerante naquele dia, porque aí você não teria o lixo e não teria jogado fora. Porque depois é mais anos e anos para aquela PET no meio ambiente até ela, né, ser absorvida. Então, acho que é importante as escolas, os professores e todos nós assim pensarmos, não dá só para a gente fazer por fazer, a gente está fazendo a mostra com qual objetivo?
É só para apresentar o trabalho para os pais? A gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer de uma outra forma. Agora, a gente tá mostrando o resultado de um trabalho de construção, de sustentabilidade na escola. Eu acho que é aí que está a diferença. A gente quer, de fato, adotar comportamentos sustentáveis na escola. Então, vamos adotando ao longo do ano e no final do ano a gente reúne e apresenta tudo aquilo que a gente já fez e que a gente continua usando. Isso é um olhar. Outro olhar é: ih, caramba, está chegando setembro, está chegando outubro, temos que fazer a amostra de sustentabilidade. Junta tudo, vamos fazer aqui alguma coisa. E aí depois você vai jogar fora porque não tem sentido, não tem intencionalidade naquilo que a gente está fazendo. Porque se de verdade estamos construindo uma escola sustentável, a gente não vai jogar nada fora. Porque o que a gente está construindo vai ter sentido e vai fazer parte dos anseios e das necessidades daquele ambiente, porque a gente não está fazendo para mostrar, a gente está fazendo porque a gente precisa daqueles objetos que estão sendo feitos e que estão sendo construídos. Então, eles vão ser reutilizados. Acho que foi isso, Fábio. Foi. Muito legal essa sua fala. É isso mesmo, né? A mostra é para mostrar o que foi feito ao longo do ano, né? Não é só, enfim, aí são as questões pedagógicas que a gente pode repensar. Tem um outro comentário aqui muito interessante da Érica Campante. Ela diz o seguinte: trabalhei em diversas escolas estaduais em Belo Horizonte. Em várias escolas, nós tínhamos as lixeiras de coleta seletiva. Ok. Porém, nós não temos coleta seletiva realizada pela prefeitura. Gente, isso me lembrou, sabe o quê? Quando a gente fica, óbvio que a gente tem que poupar água, energia elétrica em casa, coisa e tal, né? Mas assim, eu vejo tutoriais de não dê descarga, espere não sei quantas vezes as pessoas fazerem xixi para poder dar descarga, ou tome banho, sei lá, 2 minutos. E vocês já viram quanto que se gasta de água na lavagem do jeans, por exemplo? Não tem nada a ver com tua descarga. Então, às vezes a gente fica assim, culpando individualmente, enquanto o sistema maior, né, não está chegando junto. Então, a escola tem a lixeira seletiva, mas não tem a coleta. E aí faz o que depois? Junta tudo no mesmo lixo e vai, né? Achei interessante isso. Assim. Mas isso é muito comum, Úrsula. E aí o que me pergunto é o seguinte: mas a pessoa que comprou a lixeira não sabia que não tinha coleta seletiva? Não é possível? Devia saber. Então, por que comprou? Porque aí você acabou, para mostrar que você tem a lixeira seletiva, você acabou gastando dinheiro comprando uma lixeira. Olha o consumo, nada consciente, para uma coisa que não vai ter utilidade, porque depois não vai ser feito. Mas, por outro lado, a gente já tem vários condomínios, vários prédios que já fazem um trabalho bem legal nesse sentido, inclusive de redução de contas de água, conta de luz. Tem vários exemplos, não, por isso que eu estou falando dos prédios e dos condomínios e das vilas, e a gente não está falando aqui só de escola, não, né? São ambientes. As doações das tampinhas de garrafa, que tem vários locais que trocam por cadeiras de roda. Então, tem um propósito no que está sendo feito. Você sabe por quê. Agora, fazer a coleta seletiva num local que não tem coleta seletiva, vamos primeiro ter a coleta seletiva, depois a gente monta as lixeiras, né? É a consciência. Olha, acho que a gente poderia aqui continuar falando, mas a gente tem que terminar. Muito obrigada, Fernanda, por ter trazido, né, esse histórico, essas reflexões, a sua prática pedagógica. Isso é muito importante, né? Como eu falei no início, gosto muito porque você vem trazendo esse arcabouço todo teórico, mas também traz a sua prática docente. Agradecer aos nossos estudantes, né, que estão conosco aqui tão cedinho, aos professores, né, o professor Fábio Maia aqui colocando algumas provocações muito importantes,
Então, agradecer, né, por ter aceitado o convite, agradecer ao pessoal do estúdio também, né, Lucas e Ari, que fazem acontecer, né, e dizer, pessoal, que à noite, às 19h30, nos encontraremos para o encontro, né, do Clube do Livro, né, que vai ser realizado hoje. Então, nos encontramos daqui a pouco não, né? Às No final do 19h30, dia. no final do dia, aqui no YouTube. Tchau, pessoal, até mais. Eu que agradeço. Obrigada e tchau, bom dia.